1 Timóteo 4, do 6 ao 10. Diz assim a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobre modo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Amém e amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Espírito Santo de Deus, nos abençoa agora, Pai. Usa o que fala, abre o ouvido e o coração dos que ouvem, de modo que a palavra seja frutífera. No nome de Jesus. Amém. Depois de orientações mais gerais, Paulo volta sua atenção no capítulo 4 ao próprio Timóteo. O que nós teremos ao longo de todo o capítulo, ou do restante dele, são orientações pastorais do apóstolo ao jovem pastor da igreja de Éfeso. A preocupação de Paulo é que seu filho na fé seja achado fiel no desempenho de seu ministério. E a partir disso nós perguntamos o seguinte, queridos: o que Timóteo deveria ser ou fazer a fim de ser achado fiel no ministério? O que Paulo espera dele? E aí na noite de hoje eu pretendo meditar com os irmãos no tema a fidelidade no ministério. Guarde isso, a fidelidade no ministério. Como Timóteo se tornaria um ministro de Cristo bom e fiel? Nesse texto breve, há 3 deveres que não podem ser ignorados por um bom ministro, bem como por um bom cristão também. Em primeiro lugar, verso de número 6. Um ministro fiel ou um bom ministro, ele tem uma boa doutrina. O ministro fiel tem uma boa doutrina. Volte mais uma vez os olhos para o verso número 6. Ele diz assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé e da boa doutrina que tens seguido. Para começar, nós perguntamos que coisas Timóteo precisa expor aos irmãos. Basicamente, a expressão cobre todo o conteúdo da carta, mas especialmente o que ouvimos na última exposição de 1 Timóteo, os versos de 1 a 5. E a quem ele deve expô-las? Aos irmãos, que são os cristãos da igreja de Éfeso. Essa forma de tratamento, queridos, remete ao que Paulo disse ao fim do capítulo 3, sobre a igreja ser a casa de Deus e, portanto, sua própria família. Logo, Timóteo precisa alertar a igreja de Éfeso contra o perigo da apostasia e da falsa doutrina em seu meio. E instruí-la também quanto a tudo o que foi ordenado por Paulo ao longo da carta de 1 Timóteo. Porque se ele o fizer, diz Paulo, será um bom ministro de Cristo Jesus. É interessante que no original grego, o termo aqui para ministro é diáconos. De onde vem o nosso termo diácono, que significa servo. O ponto de Paulo é que todo ministro, no fim das contas, é alguém a serviço do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos bem que o desejo de todo servo é ouvir dos lábios do Senhor naquele dia: muito bem, servo bom e fiel. Mas para ouvir isso, o que Timóteo deveria fazer? Como Timóteo poderia ser considerado um bom servo? E aí o mesmo Paulo dá a resposta: sendo fiel, expondo e alertando a igreja com o que recebeu de Paulo, especialmente quanto ao perigo da apostasia. Mas também, se Timóteo deseja ser um bom ministro de Cristo, ele precisa estar alimentado com as palavras da fé
e da boa doutrina que tem seguido. Tanto as palavras da fé, irmãos, como a boa doutrina são uma referência à doutrina apostólica, ao ensino cristão e ao próprio Evangelho de Jesus Cristo. E é importante pontuar que ao dizer que Timóteo foi alimentado por elas, ele está primeiro fazendo um movimento na direção do passado. Ou seja, ele está dizendo que Timóteo foi nutrido nestas palavras. Essa é uma provável referência à educação que Timóteo recebera. Porque quando vamos à segunda carta, o mesmo Paulo nos informa que tanto sua avó como sua mãe o instruíram na Sagrada Escritura. Mas ao mesmo tempo, esse termo está no presente. O que é que isso quer dizer, pastor? O termo está no presente. É que ele não só foi nutrido no passado, mas ele continua a nutrir-se no presente. Ele continua se alimentando desta palavra incessantemente. Isso porque um bom ministro de Cristo precisa nutrir-se com as palavras da fé, a fim de refutar o erro e de instruir a igreja na verdade. Só que Timóteo não só estudava, estudar é fundamental, mas ele também a praticava. Ele tinha boa doutrina, mas ele também preocupava-se em obedecer diligentemente à boa doutrina que recebera da palavra. Então vamos à aplicação. Primeira aplicação. Preste atenção, tanto um bom ministro como um bom cristão se alimentam das palavras da fé. Tanto um bom ministro como um bom cristão se alimentam das palavras da fé. Entenda que o texto deixa claro o compromisso de Timóteo em nutrir-se continuamente com a palavra de Deus. E daí nós nos perguntamos qual é então a importância da nutrição na palavra de Deus para o ministro. Eu diria ser ela fundamental. Porque nós sabemos, a palavra é um meio de graça. E sem a graça da palavra, a alma do ministro definha. Um ministro que não busca a Deus na sua palavra está privando a si mesmo da graça que ele deve ministrar aos outros. Além disso, uma vez que seu dever é tanto refutar o erro, instruir o povo de Deus e encorajá-lo na palavra, a não ser que seja um estudante irregular, um estudante comprometido com as Escrituras, ele não será fiel. Ele não será um bom ministro. Por isso, ouça isso, meus irmãos, preste atenção. Por isso, a importância de nós nos colocarmos debaixo do ministério de um pastor. Nos colocarmos debaixo da exposição de um pastor que busca a Deus na sua palavra, não apenas pensando em expô-la no domingo, mas para o bem da sua própria alma. Para o bem da sua própria alma. Mas você concorda comigo que esse é um dever de todo cristão? Sendo você ministro ou não, ou nutrimos a nossa alma com as palavras da fé e da boa doutrina, ou a estamos maltratando, dando-lhe mau alimento. Porque ou você alimenta a sua alma com a palavra, ou você a alimenta com outra coisa. Com as palavras e doutrinas deste mundo. E aí eu faço uma pergunta à igreja. Qual tem sido o cardápio com o qual nutrimos a nossa alma? Qual é o prato principal com que você serve a sua alma, meu querido? Isso me faz lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, quando tentado no deserto. Ele recorre ao capítulo 8 de Deuteronômio, quando diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em meio à fome no deserto, Jesus basicamente estava dizendo a Satanás: eu tenho mais fome de conhecer e obedecer a palavra do que de pão. Tenho mais fome da palavra do que de pão. E eu pergunto, será que nós somos assim, meus irmãos? Será que nós somos assim? Como podemos, assim como Timóteo, nos alimentar com as palavras da fé? Alguns conselhos práticos que eu quero que você guarde na sua mente, no seu coração, todos os dias, meu querido. Reserve um momento específico para ler a Escritura.
Você precisa conhecer sua lei, conhecer as advertências da palavra, estar familiarizado com as promessas da Escritura. Você precisa memorizar a Escritura, se comprometer a pensar nas Escrituras. No culto doméstico, você lê, você explica e você aplica a palavra ao coração dos seus filhos. Na igreja, sempre que nos ajuntamos para cultuar a Deus, nós precisamos antecipadamente preparar o coração, a fim que ele seja terreno fértil para receber a semente da palavra. Nós não podemos desperdiçar nenhuma oportunidade de ouvir a palavra pregada para o nosso progresso e crescimento na fé. Pois se desejamos, lembre-se do que a gente leu ontem no Encontro da Família, os homens, se nós desejamos ser maridos que nutrem as nossas esposas. Pais e mães que instruem e disciplinam seus filhos no Evangelho. Conselheiros capazes de confortar irmãos com a palavra. Cristãos hábeis para comunicar o Evangelho. Nós não conseguiremos fazê-lo, a não ser que nos alimentemos continuamente desta palavra. A não ser que nos alimentemos. E quanto mais nós o fizermos, irmãos, ouça isso. Nós vamos chegar à mesma conclusão do salmista no Salmo 19. Ele disse assim, os teus juízos são mais doces do que o mel, do que o favo, o destilar dos favos. Quanto mais nutrimos a alma com a palavra, mais doce essa palavra será ao paladar dela. Mas a nossa intenção não é simplesmente conhecer. Nós conhecemos para praticar. Sabemos para obedecer. Como Timóteo. Ele tinha boa doutrina, mas ele seguia a boa doutrina. Ele a praticava. Amém? Crianças, prestem atenção. Preste atenção aqui. Você mesmo pequenininha como você é, talvez você esteja aprendendo a ler. Não é, Catarina? Aprendendo a ler agora. Outros já sabem ler mais um pouquinho. Mas mesmo assim, você todo dia precisa ler pelo menos um pouquinho da palavra de Deus. Tá bom? Não pode só se preocupar em brincar, fazer as coisas que você gosta. Por quê? Porque a coisa mais importante que a gente pode fazer é nutrir a nossa alma com a palavra. Pensa aí, uma comida bem gostosa que a sua mãe faz, seu pai faz para você. Às vezes a gente não fica com fome, não é? E quando a gente fica com fome, às vezes a gente não fica meio fraco, né? Meio desanimado. O nosso coração é da mesma forma. Só que o nosso coração, ele não precisa de alimento de verdade, assim, como arroz, feijão. O que é que ele precisa? Ele precisa da palavra. Então, todo dia, você precisa ler um pouquinho. Se você está aprendendo a ler, você pede a ajuda do seu papai, da sua mamãe. Se você ainda não sabe ler, você tem que dizer assim, papai, mamãe, lê a palavra para mim. E se você já lê, você tem que todo dia, antes de você brincar, de você fazer suas coisas, você separa um momentinho. Você lê a palavra. Porque assim você vai alimentar seu coração. Tá bom? Vamos ao segundo ponto então, irmãos. A fidelidade no ministério. Primeiro nós vimos que o bom ministro tem uma boa doutrina. Segundo lugar, versos 7 a 9. Um ministro fiel se exercita pessoalmente na piedade. O ministro fiel se exercita pessoalmente na piedade. Então Paulo continua no verso 7, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. A conjunção adversativa mas, queridos, ela não só conecta o que Paulo vai dizer aqui com o que ele disse antes, mas também significa que ele vai acrescentar outros deveres a Timóteo. E o que é que ele vai dizer? Primeiro, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Ao início da carta, Paulo recomendou que Timóteo exortasse a igreja para que não se ocupasse com fábulas e genealogias sem fim, que eram ensinadas pelos falsos mestres, que não edificavam em absolutamente nada, só causava controvérsia e confusão. O mais provável é que ela tenha o mesmo significado aqui, a expressão. Essas fábulas e genealogias, essas histórias mencionadas por ele, são especulações em cima da história do Antigo Testamento. São contos que vão além do que está registrado na palavra, para oferecer detalhes desconhecidos até então sobre os personagens
bíblicos. São acréscimos feitos nas genealogias, histórias bíblicas, com o intuito de satisfazer a curiosidade pecaminosa. Então é pura invencionice. E um bom ministro de Cristo não perde seu tempo com especulação. Ele se atém ao que está na Escritura. É basicamente o que Paulo está dizendo a Timóteo. Ele se exercita, ao invés disso, pessoalmente na piedade. Se exercita pessoalmente na piedade. No original, queridos, o imperativo traduzido como exercita-te é gimnase, que é de onde vem o nosso termo ginásio. E quem lê as cartas de Paulo percebe que ele parecia gostar de esportes. Por conta de suas muitas referências a esportes como luta, boxe, corridas e alguns outros. Provavelmente, eu me arrisco a dizer que, inclusive, ele tenha frequentado o ginásio grego. Isso se dá, meus irmãos, porque Paulo foi criado em uma cultura que valorizava muito os desportos ou os esportes. Perto ali do século II depois de Cristo, que é o período perto de onde Paulo viveu, esse período ele ficou conhecido como o ápice das Olimpíadas no tempo antigo. O ápice das Olimpíadas. E os registros contam que pelo menos 40 mil pessoas lotavam os estádios no século II para acompanhar os jogos. E tendo isso em mente, o apóstolo aproveita então para comparar Timóteo a um atleta. Ele diz: Timóteo, você também é um atleta. Tanto que o verbo exercita-te, ele denota, queridos, esforço intenso, perseverante. Ele transmite, imagine aí, seu imaginário, um atleta empenhado, suando, dando tudo de si, pensando em performar bem, em executar bem sua prova. Mas que tipo de atleta era Timóteo, irmãos? Qual era a modalidade que Timóteo praticava? É o exercício na piedade. O exercício na piedade. O apóstolo gosta tanto dessa palavra, piedade, que das 15 vezes que ela aparece no Novo Testamento, 9 estão em 1 Timóteo. E no verso 16 do capítulo 3, ele se referiu ao Evangelho como o mistério da piedade. O mistério da piedade. Um autor, ele explica que esse termo piedade, ele aponta para uma atitude pessoal de devoção a Deus. É alguém tão devoto a Deus que então centra toda a sua vida nele. O exercício da piedade é uma prática ou disciplina que se concentra em Deus e busca a Deus, busca a sua glória em todas as áreas da vida. Então, piedade, que é devoção, é o efeito que é causado no Evangelho. Os pecadores conhecem o Evangelho de Cristo e este Evangelho produz no coração piedade, devoção a Deus. E quanto a isso, Paulo é claro, Timóteo era pessoalmente responsável por se exercitar ou por progredir na piedade. E da mesma forma que nenhum atleta olímpico conquista uma medalha sem pagar o preço, sem treinamento diário e rigoroso, o jovem pastor de Éfeso deveria pagar o preço do exercício espiritual diário e rigoroso também. E para isso, ele oferece um grande encorajamento no verso 8. Bote seus olhos para o verso 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Preste atenção aqui. Uma leitura precipitada desse texto, que é que ela nos leva a concluir? Que o exercício físico é inútil. E que a única preocupação do crente deve ser exercitar-se na piedade, cuidar da alma. E é óbvio, queridos, que esse não é o sentido natural do texto. Não precisa você ser um exegeta profissional para você chegar a essa conclusão, né? O exercício físico é sim proveitoso e por várias razões. Mas em comparação com a piedade, ele é pouco proveitoso.
Por quê? Porque seus benefícios são apenas para aqui e agora. Seus benefícios estão restritos a esta vida. Saúde, vigor, beleza física, força. Todas essas coisas se acabam com a morte. É por isso que o exercício físico serve apenas para o agora. Por outro lado, o exercício na piedade, o esforço por crescer na devoção no serviço a Deus, o esforço para conformar-se em santidade a Cristo, por ter seu caráter conformado a Deus, tem benefícios para o aqui e o agora, mas também tem benefícios para a vida eterna. É por isso que esse tipo de exercício supera o exercício físico, porque ele permanece para sempre. Suas recompensas, seus benefícios não se perdem quando partimos desta vida para o porvir. Esse é o sentido natural do texto. Isso era tão importante que ele escreve o verso 9 só para confirmar a verdade do verso 8. Fiel e digna de toda aceitação. Timóteo, acredite no que estou dizendo. Confie de todo o coração. O exercício na piedade é o mais importante. O exercício na piedade é o mais importante. E aqui eu tenho duas aplicações nesse ponto. Primeiro, talvez aqui para a tristeza de alguns, cristãos reconhecem sim o proveito do exercício físico. Cristãos reconhecem o proveito do exercício físico. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu imagino que você não é desses, tá? Mas usar o verso 8 para dispensar o proveito do exercício físico, a necessidade de fazê-lo, é você distorcer o texto completamente. É distorcê-lo. Ao dizer que o benefício da piedade é superior, o apóstolo não está descartando o benefício que o exercício físico traz para esta vida. Isso porque, meus irmãos, há, se eu assim posso chamar, na Escritura, uma teologia do cuidado do corpo. Você já ouviu falar disso? É um abençoado, né? Vai com Deus, meu irmão. Vai com Deus. Existe na Escritura, queridos, que nós podemos chamar de teologia do cuidado do corpo. Você sabia disso? Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele os advertiu dizendo assim, preste atenção, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha a conclusão. Porque fostes comprado por preço. Que preço é esse? O sangue de Cristo. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Porque o corpo é templo do Espírito, e porque fomos comprados, corpo e alma. Cristo não morreu apenas para remir a alma. A ressurreição do último dia, nós seremos completamente remidos. Ele nos remiu integralmente. Logo, nós temos o dever de glorificá-lo no corpo. E não seremos capazes de fazê-lo, a não ser que cuidemos deste corpo. Você concorda comigo? E é o que o 6º mandamento da lei também diz. Não matarás. Como assim, pastor? Não matarás? Nós costumamos pensar que a única ordem do mandamento é não cometer assassinato, não matar o próximo. Quando sua exigência ela é muito mais ampla. Por exemplo, o Catecismo Maior, interpretando esse texto, ele diz assim que um dos deveres exigidos no 6º mandamento, ouça isso, é fazer uso de todos os esforços legítimos para a preservação da nossa própria vida. Vou repetir. O 6º mandamento exige que nós façamos bom uso de todos os esforços legítimos para preservar a nossa própria vida. Para preservar. O que é que isso quer dizer? Que nós somos pessoalmente responsáveis por tomar todos os cuidados necessários para preservar a nossa vida e estendê-la. O que inclui o cuidado que devemos ter com o nosso corpo. Mas, infelizmente, queridos, criou-se uma cultura, uma má cultura no meio da igreja, que valoriza a piedade, enquanto despreza o cuidado com o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Durante meu tempo no seminário, meus irmãos, eu conheci 98% dos pastores e futuros pastores. Homens obesos, sedentários, e que não tinham problema algum com isso. Que fazia piada. Inclusive, não é esse o estereótipo que se tem hoje de um pastor, né?
um homem gordinho. É por isso que, além da juventude, quando me veem, sempre acho estranho. Porque acho que esperavam ver, né? Por quê? Porque esse é o estereótipo que criou-se do pastor. É um homem acima do peso, é um homem sedentário. E esse é o problema não só de pastores, meus irmãos, é de boa parte da igreja. Muitos cristãos se acomodaram no sedentarismo, ignorando o fato de que assim pecamos contra o corpo. Paulo não estava dizendo a Timóteo, olha só, Paulo não estava dizendo a Timóteo, Timóteo, se exercita na piedade, lê boa teologia, lê a Bíblia, meu querido, ora ao Senhor. Mas não se preocupa com o teu corpo. Se preocupa com a saúde da tua alma, mas não se preocupa tanto assim com a saúde do teu corpo, porque não é tão importante assim. Paulo não estava dizendo isso. Por quê, irmãos? Para nos exercitarmos na piedade, para servirmos a Deus, nós precisamos de corpos fortes e saudáveis. Eu me lembro que quando, na minha adolescência, eu fui muito impactado pela história de um missionário chamado Jim Elliot. Jim Elliot foi um dos missionários martirizados no Equador, em 1956, numa tentativa de pregar a uma tribo indígena chamada Aucas, uma das mais violentas, e até então sem contato com o homem. E conta-se na sua biografia, uma biografia que sua esposa viúva escreveu, que ele era praticante de luta livre na universidade. Sempre foi um atleta dedicado aos esportes, ao cuidado com o corpo. E quando indagavam a ele qual era o objetivo dele, ele simplesmente dizia assim: porque Deus precisa que meu corpo seja forte para a sua missão. Porque Deus precisa que eu tenha um corpo forte para a missão dele. Para nós nos exercitarmos fisicamente, meus irmãos, ouça isso, nós não precisamos buscar a estética que o mundo busca. Nós não precisamos das mesmas motivações que movem o mundo. Basta a gente ter uma motivação piedosa. Uma motivação desse tipo. Eu, por exemplo, por que eu devo me exercitar? Eu me exercito para ter um corpo forte e saudável. E assim, Deus permitindo, eu prego e pastorei por muitos anos. Você deve ter um corpo forte e saudável, vigoroso, para proteger sua família, meu querido. Para brincar com seus filhos, para cuidar da sua casa, para trabalhar, para produzir, para servir a igreja do Senhor. Não despreze o exercício físico, porque quando ele é feito com a motivação certa, ele é muito proveitoso. Mas em segundo lugar, segunda aplicação. Mas antes da aplicação, nos lembrando das crianças. Crianças, preste atenção, ó. O Vitor aí, o Eric, a Giovana, preste atenção. Eu sei que vocês talvez são os que mais praticam exercício, né? E estão na fase que tem prazer no exercício. Vocês sabiam que se exercitar é muito importante. Tem uma coisa que é ainda mais importante, você sabe qual é? É você cuidar do coração, que é o que Paulo chama de piedade. Se exercitar na piedade é mais importante do que cuidar do corpo, mas não significa que a gente não tem que cuidar do corpo. Então, quando você crescer, você tem que continuar cuidando do seu corpo, para que você possa servir a Deus. Tá bom? Então, a gente vai à segunda aplicação, que cristãos devem se exercitar diligentemente na piedade. Cristãos devem se exercitar diligentemente na piedade. E como alguns não cuidam do corpo, muitos cristãos também não se importam, eu vou usar aqui uma linguagem metafórica, com a sua flacidez espiritual. Com a falta de músculos espirituais. Com o sedentarismo espiritual. Isso acontece principalmente porque são preguiçosos. Porque não querem pagar o preço do progresso na fé. E me deixe talvez desvendar isso para você. Meu querido, nenhum cristão se torna piedoso da noite para o dia. A piedade não acontece automaticamente. Não basta apenas pedir, Deus, faça-me piedoso, e um milagre há de acontecer. Não são assim que as coisas funcionam. Precisa de árduo treinamento, de esforço, de diligência, de disciplina, de dedicação. E é curioso, porque quando se tratam dos nossos projetos,
do nosso trabalho, do nosso lazer, do nosso hobby. Aí você vê um homem ou uma mulher disciplinado, viu? Dedicado, diligente. Mas quando se trata de progredir na piedade, aí é vergonhoso. Aí é vergonhoso. Você já ouviu falar de um camarada chamado Michael Phelps? Michael Phelps, o maior nadador da história. O cara tem somente 28 medalhas olímpicas. 23 medalhas de ouro. Em uma entrevista, quando perguntaram a ele o que o movia, o que o fez chegar até aquele ponto, ele disse assim: eu queria ser o maior e o melhor. Eu treinei no período de 5 a 6 anos, 365 dias por ano. Eu nunca faltei um treino. Enquanto os outros estavam descansando, eu estava um passo à frente. Sabe o que é que me intriga, meus irmãos? É que por mais gloriosa que seja essa conquista, são 23 medalhas de ouro perecíveis. É perecível, existe hoje, amanhã é corrompido pela traça. E nós, que corremos não por medalhas perecíveis, mas por uma coroa imperecível, nós não estamos dispostos a pagar o preço do exercício espiritual diário. Foi sobre isso que o apóstolo Paulo falou, escrevendo aos Coríntios. Ele disse assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ou seja, aqueles como Michael Phelps, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Se Michael Phelps, ouça isso, meu irmão, se ele se dedicou intensamente para conquistar uma medalha, que daqui a pouco não vai ter valor nenhum, quanto mais nós devemos nos exercitar pela piedade, que não se corrompe, que não se perde. Pensando nisso, eu digo a você, estamos dispostos a nos sacrificar? Estamos dispostos a pagar o preço, a nos esforçar? Você quer ser um cristão devoto a Deus? Você quer ter suas afeições despertadas por Ele? Você quer ter um caráter santo? Você quer caminhar com Ele, amá-lo, apreciá-lo, obedecê-lo? Você quer ser um cristão piedoso? Você quer ser um cristão piedoso? Assuma os custos da piedade. Assuma os custos da piedade. E quais são? Crianças, preste atenção aqui, ó. Emanuel, Catarina. Você talvez conheça ou já viu na rua. Já viu na rua um cara bem fortão assim, cheio de músculo. Nem um pastor assim. Já viu na rua um cara bem forte? Se você chegar um dia para ele e perguntar assim para ele, ó, fortão, você ficou assim como? Foi do nada, foi? Você queria ser forte, aí o teu desejo tornou você forte? Será que foi assim? Não, né? O que é que uma pessoa precisa fazer para ser forte? Precisa treinar muito, né? Precisa ir na academia, levantar muito peso, suar muito. Não é assim? É a mesma coisa a nossa santidade. Imagina, se você não fizer nada, se você não lê a palavra, se você não vem na igreja, se você não ora ao Senhor, você não vai ser forte espiritualmente. Você ouviu o que eu falei? Ouviu, Eric, do nadador que eu falei, que ganhou a medalha? Se ele não fosse para o treino, se ele não se exercitasse, não se dedicasse, Maria, ele ia ganhar a medalha? Ele não ia ganhar a medalha. Da mesma forma, se nós queremos ser piedosos, cristãos fiéis a Deus, a gente precisa se exercitar na piedade. E quais são os exercícios da piedade, irmãos? Como eu disse antes, é ler a palavra e meditar nela. É buscar o Senhor em oração diariamente e ter zelo por essa prática. É não negligenciar o dia do Senhor. É não negligenciar o culto ao Senhor. É ouvir a palavra pregada. É participar dos sacramentos com fé. É desfrutar da comunhão dos santos, a comunhão do povo de Deus. É caminhar com os irmãos. É servir. É partilhar o discipulado. É fazer o culto doméstico também. É fazer do seu lar um santuário dedicado a Deus. É orar com e por seus filhos. É pregar o evangelho ao coração deles.
é ser disciplinado. E de fato existem os inimigos da piedade. É a nossa preguiça, é o cansaço, são as distrações. E o que precisamos fazer? Precisamos eliminar os inimigos da piedade para perseverarmos no seu dever. Persevere. Encare todos esses meios de graça que eu falei como um treinamento intenso. Tenha os seus olhos fixos na medalha, na coroa incorruptível, na medalha que não perece, no proveito da piedade, que é benefício, tem benefício para o aqui e agora, tem benefício para o povo. Amém? Por fim, último ponto, a fidelidade no ministério. Primeiro, a gente viu que o ministro fiel ele tem a boa doutrina. Em segundo, que ele se exercita pessoalmente na piedade. E por fim, verso 10, o ministro fiel labuta na missão de Deus. O ministro fiel labuta na missão de Deus. Vamos ler o verso 10, acompanhe comigo. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. O verso 10 está ligado com o fato, ou com a afirmação do proveito incomparável da piedade. E é porque a piedade é proveitosa para o aqui e para o agora, mas também para o porvir, que é desejo de Paulo que outros participem dela também. Quer levar outros ao conhecimento da piedade. É com isso em mente, ou como ele diz, para esse fim, que tanto ele como Timóteo e os demais pregadores comissionados labutam e se esforçam. E é interessante que mesmo aqui Paulo não se afasta da linguagem esportiva. Isso porque os termos usados por ele aqui, labutar, esforçar, eles remetem a um esforço físico intenso. A uma luta, a um tipo de sofrimento que lembra um treinamento árduo. É o tipo de esforço, irmãos, que é empregado pelos pregadores. Por ele, por Timóteo, para que os homens conheçam, vê se você lembra, o mistério da piedade. O Evangelho de Cristo Jesus. E não só isso, não só conheçam, mas para que se exercitem nela, para o seu progresso na devoção a Deus, porque isso vai ser valioso para o aqui e agora, para o porvir. E o apóstolo ainda explica a razão. Por que eu me esforço? Por que eu labuto intensamente? Ele diz, porque eu ponho a minha esperança no Deus vivo. É a segunda vez que Paulo se refere ao Senhor dessa forma. Se você está acompanhando a série, você deve lembrar-se mais uma vez do contexto em que os Efésios viviam. Você se lembra que ali tinha o templo da Diana dos Efésios? Então, quando Paulo dirige-se ao Senhor como Deus vivo, esse nada mais é do que um ataque a esse ídolo. Porque enquanto Diana não passa de um ídolo morto, um ídolo mudo, o Senhor é o Deus vivo. É o Deus vivo e verdadeiro que é poderoso para salvar, para dar vida eterna aos homens por meio de Cristo. E na sequência ele se dirige a Deus como Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Esse texto, queridos, se você está um pouco mais familiarizado, se estuda a teologia sistemática, fé reformada, você sabe que talvez esse é um texto bem disputado. Talvez não, é um texto bastante disputado, que é objeto de muita divergência, né? E tudo depende de como nós interpretamos o termo grego soter, que é traduzido aqui como salvador. Porque se nós entendemos no sentido soteriológico, que é isso, pastor? No sentido de remissão, de salvação do pecado. Aí de novo, ó. Se nós entendemos o termo como salvador do pecado, preste atenção, a conclusão natural do texto é que Cristo é o salvador de todos os homens e, portanto, todos serão salvos. E é isso que é ensinado pela heresia chamada universalismo. Todos os homens serão salvos. Obviamente, essa não é a interpretação correta, porque colocaria Paulo contra Paulo. No capítulo 2 dessa epístola, no versos 5 e 6, o apóstolo usa
a mesma linguagem para deixar claro. A intenção de Deus, olha só, não é salvar todos os homens do mundo, mas sim todos os tipos de homens do mundo. Homens de todas as tribos, raças, línguas e nações da terra. Judeus e gentios. Sem contar que esse mesmo termo, sóter, ele pode ser entendido também como preservador. E se for preservador, Deus o é tanto de justos como de injustos. Porque Jesus mesmo disse, ele traz o sol e a chuva sobre maus e bons. No entanto, irmãos, em um sentido todo especial, ele é o Redentor. Ele é o Salvador. Ele concede vida eterna e perdão somente aos que creem em seu nome. E para concluir, nós temos uma última aplicação aqui. Preste atenção, por favor. Cristãos labutam para levar outros ao conhecimento do Evangelho. Cristãos labutam para levar outros ao conhecimento do Evangelho. Quando ele fala da obra missionária, eu acho isso fascinante, queridos, impressionante, é que o apóstolo a descreve como um esforço tremendo, como uma agonia quase, como um esforço em favor da salvação dos homens. E era o que ele e seus cooperadores passavam, viu? Se você ler Atos dos Apóstolos, isso vai ficar muito claro. E assim deve ser com todo ministro do Evangelho. Todo ministro do Evangelho, queridos. Ele deve se empenhar intensamente para levar pessoas a Cristo. Ele anuncia Cristo de púlpito. Mas ele também aproveita todas as oportunidades para levar os homens a Cristo. Ao conhecimento da verdade. O ministro é um mensageiro. E ele gasta a si mesmo. Ele gasta o seu tempo. Ele gasta a sua energia. Para que os homens cheguem ao Evangelho. E dobrem-se a Cristo. Mas e você, meu irmão? Minha irmã? Será que você tem se gastado para esse fim também? Eu pergunto isso porque você deve saber, a evangelização é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós somos pessoalmente responsáveis por anunciar a Cristo, não só o ministro. Somos responsáveis para que todos os tipos de pessoas ouçam o Evangelho. E aí, pensando nisso, eu pergunto a você: que tipo de esforço você tem feito? Que tipo de esforço temos feito? Qual é a sua contribuição, meu irmão, à grande comissão? Qual é a sua grande contribuição? Ou a sua contribuição à grande comissão? Será que você pode dizer a seu respeito assim: eu tenho gasto a mim mesmo? Eu tenho gasto a mim mesmo. Eu tenho labutado para que os pecadores ao meu redor cheguem ao conhecimento do Evangelho. E aí me permita fazer uma aplicação bem pontual, bem específica. É assim que você, pai e mãe, deveria enxergar a tua vocação. A tua paternidade e a tua maternidade. Você deve dar o seu tempo, a sua energia, e melhor de tudo, dar a si mesmo, para inculcar o Evangelho na mente, no coração dos teus filhos, dos filhos que Deus te confiou. É teu dever discipular teus filhos, adverti-los do pecado e chamá-los ao arrependimento e à fé para a salvação deles. E a nossa responsabilidade, treiná-los, formá-los, a fim de que um dia eles sejam também mensageiros, onde quer que eles estejam. Porque ouça isso, preste atenção. Se nós damos o mundo aos nossos filhos, mas nós não ministramos Cristo a eles. Se nós não insistimos com eles, que amem a Cristo, se não discipulamos o coração deles para que sejam seguidores e discípulos de Cristo, nós falhamos miseravelmente. É assim também, meu querido, que você lida com seus demais relacionamentos, por exemplo, na escola, quando você vai na escola, na faculdade, no trabalho, com os parentes. Eu pergunto a você que tipo de esforço você faz para levar os homens a Cristo. Seus colegas, seus conhecidos, seus parentes,
que tipo de esforço você faz. Porque, sejamos honestos, queridos, seria lamentável chegarmos ao fim da vida sem termos experimentado dessa agonia, desse cansaço de dizer: eu gastei a mim mesmo. Eu labutei e esforcei-me para levar os homens a Cristo. Por isso eu concluo dizendo: entregue a si mesmo. Labute intensamente. Ofereça a si mesmo a Cristo, para que outros cheguem a Cristo por meio de você. E se você, porventura, está aqui na noite de hoje, e você não dobrou-se a Cristo, você talvez simpatiza com Cristo, mas me deixe dizer, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa abandonar a vida rebelde que tem levado. Você precisa crer, ter fé, que o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para perdoar e remir você para sempre. Só assim você será salvo. E só depois disso, essas aplicações serão pertinentes a você também. Primeiro você recebe a Cristo. Depois você